Daí pessoal, professor Antônio na área. Eu estou aqui com a prova que foi aplicada para os candidatos do concurso da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Foi aplicada agora há poucos dias. Fazer a prova de conhecimentos específicos para professor de matemática, né? Conhecimentos e habilitação do professor. É claro que ela não tem só a parte técnica, né? A parte de matemática, ela tem questões, como essa primeira questão aqui, que é uma questão que qualquer professor, né? Qualquer profissional da área iria saber resolver, né? Então eu vou ler ela. Então vamos lá. É um professor comprometido com a formação integral dos seus alunos deve estar atento à coerência do processo avaliativo. Tendo isso em vista, assinale a alternativa que apresenta um modelo de avaliação que melhor se adequa a uma prática constante de aprendizagem e uma instituição que adota modalidade trimestral para a apresentação de desempenhos. Como eu falei, essa não é só uma questão para professor de matemática, qualquer professor deveria adotar mesmo. A resposta correta é a letra C, né? Realização de atividades variadas. Aí já mata a questão, né? Ok, a número 36, então, a gente marca a letra C. Só marcar aqui para constar. Mas não é uma questão técnica. Vamos no número 37. Buscando estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, o professor propõe a seguinte atividade, desafio aos seus alunos. Há 3 animais em uma sala, um cachorro, um gato e um rato, que brincam nas proximidades de uma balança. Quando o gato e o rato sobem juntos na balança, o visor indica 10 kg. Quando o cachorro e o rato sobem juntos, o visor indica 20 kg. E quando o cachorro e o gato sobem juntos na balança, o visor aponta 24 kg. Qual seria o peso apontado no visor caso os 3 animais subissem juntos na balança? E aí que está a grande pegadinha dessa questão. A pergunta que o professor faz para os alunos seria: qual seria o peso apontado no visor caso os 3 animais subissem juntos na balança? Aí ele diz o seguinte, dá algumas afirmações, né? O aluno Antônio respondeu: o rato pesa 3 quilos. A aluna Alana respondeu: o gato pesa 7 quilos. O aluno André respondeu: o cachorro pesa 17 quilos. E por último, a aluna Amanda respondeu: os três juntos pesam 27 quilos. Bom, se a gente for fazer o cálculo, né, disso aqui, exatamente, cada animal desses aqui, cada animal que foi citado, no caso o rato, o gato e o cachorro, pesam exatamente isso aqui. Mas o que foi pedido pelo professor? Ó, qual seria o peso apontado no visor caso os 3 animais subissem juntos na balança? A única pessoa que respondeu correto foi a Amanda, que respondeu: os três juntos pesam 27 quilos. Então, as alternativas mostram o quê? Letra A. Os 4 alunos compreenderam o problema e responderam da forma correta. Os 4 compreenderam o problema, só que eles não responderam da forma correta. Né? Os 4 conseguiram chegar no peso, pelo menos de cada um, né? Menos Antônio compreendeu o problema parcialmente, respondendo da forma correta. Não, ele respondeu de forma parcial, respondeu da forma incorreta, e ele entendeu. A mesma coisa a Alana, a mesma coisa o André, né? Ele entendeu o problema, porque como ele chegou no peso de um dos animais, colocando os três aqui, eles compreenderam o problema. Mas ó, apenas Amanda compreendeu o problema e respondeu de forma correta. Ela compreendeu, né? Então ela entendeu que tinha que calcular o peso dos 3 animais e somar os três. Então, número 37 é letra E. Aqui, a questão 38, então, também é uma questão mais. Pode ser respondida por qualquer professor, não necessariamente da área de matemática, né? Qualquer um dos professores pode responder. Na primeira aula do ano, em uma turma nova, o professor percebe que um dos seus alunos é cego. Em uma conversa rápida com o aluno, o professor fica sabendo que ele domina o braille e, por ter perdido a visão após alfabetizado, também tem o registro do alfabeto usual. Como professor da matemática dessa turma, uma ação importante para que seja assegurado o mínimo de condições para que este aluno possa preservar o direito de se manter na turma regular é, olha só então, a letra A, vê como a gente pode cair numa pegadinha. Aconselhá-lo a buscar, junto à sua família, amparo jurídico para que tenha um intérprete de Libras dentro da sala de aula e que também possa acompanhá-lo nas atividades avaliativas. Não, totalmente errado, porque o intérprete de Libras são para surdos, né? São para pessoas com deficiência auditiva. Ele tem uma deficiência visual, ele não precisa de uma pessoa interpretando o que o professor tá explicando. Então, ele consegue ouvir o professor, tanto que o próprio texto diz que ele conversou, o professor teve uma conversa rápida com ele sobre essa situação toda dele, né? A letra B. Criar uma sala especial de recursos para que esse aluno possa aprender sem ser atrapalhado pelos demais. Não tem lógica, a gente quer incluir o estudante, quer que todos estejam participando da turma, e por que ele com deficiência visual vai ter vai ter uma sala especial de recursos? Não tem lógica isso, né? A letra C. Falar mais alto para que o aluno escute melhor e possa escrever tudo em seu caderno. Bom, primeiro, que o aluno não vai escrever no seu caderno, né? Porque ele tem deficiência visual, então ele vai ter que gravar na forma que melhor se adapte a ele, enfim, né? E não tem por que falar mais alto com a pessoa que tem uma deficiência visual. A pessoa não tem uma baixa audição,
Então ele vai falar normalmente, o estudante vai ouvir normalmente, não tem por que a gente ter um estudante surdo dentro da sala de aula, ou uma pessoa que a gente está conversando e ela tenha ah, uma deficiência visual, ah, não tem porquê. A letra D. Adaptar os materiais para o modelo tátil ou auditivo para auxiliar no aprendizado. Essa é a resposta correta. Então a gente pode usar o braille, né, como no texto ali diz que ele domina o braille, o professor tem que adaptar então o material do estudante, material avaliativo, todo o material que ele apresentar para o braille, até alguma coisa auditiva, as aulas em áudio, alguma coisa mais em áudio, alguma adaptação desse tipo do material, né? E a letra E também está errada, né? Dar aula normalmente, afinal, o lugar para alunos com deficiência não é a sala regular. Totalmente equivocada essa resposta, né? Então, como que a gente vai dizer que o aluno com deficiência, com problemas auditivos, problemas visuais, no caso do coisa, vai ter que ter, não é para estar na sala de aula. Ele tem condições totalmente de aprender. Então, a resposta correta é a letra D. Adaptar os materiais para o modelo tátil ou auditivo para auxiliar no aprendizado. Agora, a questão 39 é uma que envolve um pouquinho de conhecimentos da matemática. Noções básicas, eu acredito que a maioria das pessoas resolveria mesmo não sendo professor de matemática, não tendo a formação. Mas vamos lá. É muito comum nas redes sociais memes do tipo 9 dividido por 3 vezes 1 mais 2. Nessa expressão numérica, dois possíveis resultados são comparados, 1 e 9. Então eles mostram os dois resultados e perguntam qual que é a resposta correta. Em um dia calmo, na rotina da sala de aula, os alunos trazem ao professor o meme citado e esperam que ele lhe explique a divergência entre as respostas. Neste contexto, parte da explicação para as respostas apresentadas no meme deve ser: letra A. É pegadinha. É possível dizer que as duas respostas estão corretas. Seguinte, a gente não pode simplesmente dizer não tem duas respostas corretas quando essas respostas são números decimais, né? Não pode ser 1 e 9 ao mesmo tempo a resposta. É claro que eu posso chegar numa resposta de uma forma ou de outra forma, mas que no final as duas teriam o mesmo valor. Então, por exemplo, 3 décimos, né, é uma forma de fração, e eu posso também colocar a resposta como uma dízima periódica 0,3, né, no caso o período sendo 3, repetindo 3 infinitamente. As duas respostas são corretas nesse meu exemplo, mas são valores iguais, são valores que representam a mesma coisa. No caso do 1 e do 9, elas não são respostas iguais, não estão corretas. Uma ou outra está correta. Letra B. É pegadinha. Como 1 e 9 são diferentes, nenhuma resposta pode ser apontada como correta. Não, pelo contrário, a gente vai resolver, depois a gente vai fazer a resolução, e uma delas vai ser a correta. Pode até não ser uma dessas duas, mas claramente, quando a gente resolve, a gente vai encontrar uma resposta correta. Letra C. O problema ocorre porque foi omitido o sinal de multiplicação, x, e que quem resolve pode escolher qualquer operação. Ele está citando esse momento aqui, onde entre o 3 e o parênteses aqui, não tem sinal nenhum. Quando não tem sinal, e a gente separa por um parênteses, por um colchetes, né, ou por uma chaves, é multiplicação, não tem como escolher uma operação aqui. É sempre multiplicação, isso vale para todos, sempre valeu isso. Então essa também está errada. A letra D. Há um erro na ordem de resolução, no caso em que o resultado apresentado é 9, o correto é 1. Agora a gente já está chegando numa resposta possível, né? Tentar resolver ela pelo método correto e vai achar a resposta correta entre a D e a E. Que a gente viu que a A, B e a C não são corretas. Letra E. Há um erro na ordem de resolução, no caso em que o resultado apresentado é 1, o correto é 9. Vou fazer aqui do lado. Como é que a gente faz? A gente tem, já foi falado aqui no canal, o PENDAS. Algumas pessoas conhecem essa forma, enfim. Eu acho bem interessante essa forma. Que a gente resolve o quê? Primeiro, os parênteses. Então, tudo que tem parênteses, colchetes e chaves. Depois, expoente, ou seja, potências e raízes. Então, se tem uma raiz, tem uma potência, a gente vai resolver essa aqui. Depois ainda, multiplicação e divisão, sempre na ordem que aparecer. Se aparecer primeira divisão, resolve primeira divisão. Mesma coisa se aparecer primeira multiplicação, resolve primeira multiplicação. E por último, a gente vai resolver adição e subtração. Na ordem que aparece também. Ou subtração ou adição, qualquer uma delas. Nesse caso, a gente tem os parênteses, a gente tem multiplicação e a gente tem adição. Então, como é que a gente resolve? Dá para resolver aqui do lado primeiro. Primeiro, os parênteses. Então, isso aqui vai ficar 9 dividido por 3 vezes 1 mais 2 é 3. A gente resolveu o parênteses. Até poderia eliminar o parênteses aqui dentro, né, nesse momento, mas vamos manter. Segunda parte, eu vou fazer a divisão primeiro. Então, como ele aparece, ó, multiplicação e divisão. O que aparece primeiro? A divisão. Então, 9 dividido por 3
eu vou resolver essa aqui. Vai dar 3 vezes aquele 3 lá. Agora, por último, eu resolvo a multiplicação, que resulta em 9. Então, olhando aqui, há um erro na ordem da resolução, no caso em que o resultado apresentado é 9. O correto é 1. Não, o correto não é 1. O correto é 9. A resposta está como 9. Então, eu marco a letra E, resposta correta. Como eu poderia errar essa conta? Errar esse cálculo aqui? Se eu fizesse essa multiplicação primeiro, 3 vezes 3 daria 9, e quando eu dividir 9 por 9 vai dar 1. Então essa resposta é errada porque eu não respeitei a ordem que me diz que eu tenho que fazer desses dois aqui, aquele que aparece primeiro. Aqui aparece primeiro, nesse caso é a divisão. 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, resultado, a resposta correta é a letra E. Bom, por enquanto então, das questões 36 até 39, a gente viu que tem basicamente uma que a gente usa a matemática, a outra ali, a questão anterior a 37, que usaria alguns cálculos, mas é mais lógica mesmo, né? Vou fazer outros vídeos respondendo as outras questões, resolvendo as outras questões, procurando dar mais ênfase nessas da área de matemática mesmo. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo.